Olá, amada de Deus, graça e paz, tudo bem com vocês? Glória a Deus, eu sou a pastora Luana, esse aqui é meu canal no YouTube, seja bem-vinda. E esse é o nosso momento do devocional Eu Me Disponho, a meditação na palavra, onde o Senhor entrega para nós instruções preciosas para uma vida em Cristo, firme e diante dos princípios estabelecidos por eles. Amém? Glória a Deus. Olha só, antes de iniciar o momento da palavra, eu já quero saber se você está inscrito aqui no canal. Se você não tiver, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações, porque assim todas as vezes que um conteúdo novo for publicado, o YouTube vai te avisar para que você possa visualizar, você não perde nada e tem muito conteúdo bom aqui no canal, amém? Glória a Deus. Se você for inscrita, eu quero pedir para você dar um like aqui nesse vídeo, dizer que o conteúdo é muito bom, porque o YouTube vai entender isso e vai continuar propagando ele para outras pessoas. Eu quero pedir também para você pegar o link do canal, compartilha com uma amiga, com alguém que você conhece, para que todas tenham acesso às informações desse canal, aos nossos devocionais, que tem sido uma bênção. Amém? Glória a Deus. E antes de iniciar a nossa palavra, eu quero pedir ao Senhor direção. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença agora, clamando ao Senhor, meu Deus, que manifeste o Teu poder e autoridade sobre as nossas vidas, que o Senhor use a minha vida, Senhor, conforme a Tua vontade, que eu seja diminuída e que o Senhor cresça diante de mim, que eu não fale nada de acordo com a minha vontade, mas que prevaleça a Sua vontade e a Sua autoridade, em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Glória a Deus, preparadas? Então vamos lá. Olha só, a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz e renova-se todos os dias. Então é muito importante que a gente entenda que nem sempre a palavra que a gente recebe do Senhor é uma palavra de conforto. Às vezes a gente está passando por um processo difícil e aí você fala, Deus, fala comigo, né? Eu tô precisando tanto ser alcançada, fala comigo, Senhor. E o Senhor vem falar com você através de uma palavra e você recebe uma palavra dura. Você fala, nossa, mas eu tô passando por um processo. Amada, é importante, é muito importante que nós venhamos nos conscientizar de que quando nós estamos passando por situações difíceis, a gente tendenciosamente busca Deus para que Ele venha resolver. Só que a gente se esquece que muitas vezes essa situação difícil é o resultado, é uma resultante de uma atitude impensada, sabe? De algo, de um projeto que você fez que você não incluiu Deus, de fazer as coisas de acordo com a sua vontade, esquecendo a vontade do seu Deus, que você consagrou sua vida para Ele, que você entregou para Ele, você ora. Mas muitas vezes quando você está emocionalmente tomada por uma notícia ou por um projeto que você tanto sonhava, por algo que você quer muito, está eufórica, você esquece. Não estou te julgando, nem estou te culpando, eu não estou aqui para isso. Porque eu também sou mulher como você, sujeitas às mesmas falhas, e se eu não vigiar, também sou emocional. Porque nós temos as nossas emoções que estão à flor da pele, e geralmente a emoção ela não ajuda muito quando nós temos que tomar decisões, quando nós temos que fazer planos, quando nós temos que projetar alguma coisa para o nosso futuro. É muito importante a gente lembrar disso, porque tudo que nós passamos, muitas coisas são colhidas. E nós não vamos deixar de colher o que nós plantamos lá atrás, porque hoje a gente está com Jesus. A diferença é que quando nós colhemos com Jesus, nós temos um alívio no nosso fardo. E quando a gente está fora da presença de Cristo, a gente colhe da mesma maneira. O problema é que emocionalmente a gente não tem estrutura. Entendeu? E com Jesus a gente tem estrutura emocional e espiritual para suportar a colheita, que muitas vezes pode não ser tão boa quanto nós gostaríamos. Então, o que eu quero dizer para você é que, mesmo que às vezes a palavra não conforte você, não venha dizer aquilo que você quer ouvir, mas venha te confrontando a propor a si mesmo uma mudança de vida ou de hábito, receba,
porque é de Deus. Deus não vai só olhar para você e falar, filha amada, querida, tua graça, tua bênção. Não, muitas vezes ele vai te falar, filha, você errou. Filha, não é assim. Agora volta lá e refaz. Volta lá e conserta. Entende? Porque o pai, ele corrige o filho que ama. E na presença de Deus tem critérios, sim, pra gente permanecer. Porque se fosse assim, ao Deus dará... Se fosse fácil, sabe? Se fosse de qualquer jeito, não precisava vir pra presença de Deus. Podia continuar onde estava. Para continuar da mesma maneira. Não, a gente vem para a presença de Deus para ser melhor, para nos tornarmos seres humanos melhores, para receber dele graça, misericórdia, amor e propagar graça, misericórdia e amor. E isso é um processo. Mas a gente vai conseguir, eu acredito. Isso que o Senhor está mandando não é só para você, para mim também. Nós estamos sujeitos às mesmas paixões dessa terra, às mesmas falhas, às mesmas lutas e vitórias também. Então vamos nos unir, porque mulheres de Deus unidas em oração têm um peso enorme. Glória a Deus, aleluias. Ajude também a outras mulheres a receber a palavra de Deus. Talvez a palavra que você vai receber agora, você pode propagar ela para outra pessoa. Compartilhe com outra pessoa. Às vezes a gente recebe a palavra de Deus, naquele momento a gente não entende porque Ele lançou aquela palavra para nós, e de repente a gente se depara com uma situação onde a gente tem que, irmã, eu ouvi uma palavra que é assim, 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 toma para você. Amém? Vamos lá então? Sem mais delongas, no livro de Eclesiastes 3, o versículo é 14 até o 17. Eclesiastes 3, 14 até o 17. Olha, Jesus, e Deus já começou a falar, viu? Porque essa pregação aqui, forte. Olha só, eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi, o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda obra. Palavra forte. Olha só, aqui em Eclesiastes, que quem escreveu foi o rei Salomão, ele foi muito sábio, né? Mas também acabou caindo na sua própria sabedoria. Ele foi tão sábio, e no momento que ele tinha que usar sabedoria para ele acabou caindo. Mas esse não é o foco. Olha só, eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Ele reconhece a onipotência de Deus. Porque depois de conhecer tantas as coisas e ter passado por ter tido tanto, ter conhecido tantas as coisas, assim como nós já passamos por tanta coisa antes de conhecer Jesus. E a gente sabe que muitas vezes, humanamente falando, nos é entregue situações, por exemplo, a mesma boca que nos elogiou, que nos acompanhou, a mesma pessoa que nos elogiou, que nos acompanhou, que foi nosso amigo, em determinado momento se volta contra nós e tenta nos derrubar. Não é assim? Não é assim aí fora? O homem te dá com a mão, te tira com a outra. É dessa maneira. Já o que vem do alto, o que vem do Senhor, é eterno. Tudo que o Senhor derramar sobre a sua vida é eterno. Eu não estou falando de físico, não. Eu estou falando de espiritual. É porque nessa terra, a gente só consegue, as pessoas da sociedade, a gente só consegue aquilo que é físico. E tudo que é físico é corruptível. Tudo se corrompe. Até esse corpo, que no momento é o templo do Espírito Santo, ele se corrompe dia a dia. Porque o nosso próprio atmosfera, a nossa própria gravidade corrompe o nosso corpo físico. E quando a gente fala de relacionamento com pessoas, relacionamento em sociedade, nesse mundo que a gente vive, que a gente está inserido, tudo que a gente tem, além de ser corruptível, muitas vezes ele pode ser tomado pelo homem. Aquilo que Deus te dá, material, o homem não pode tomar. Espiritual, então, é eterno.
Mas aquilo que o amigo te deu, que uma pessoa te concedeu, isso aí, até mesmo, eu digo, de galardão do homem. Você recebe, do mesmo homem que te deu o galardão, ele pode tirar de você. E o que vem do Senhor é eterno. Então você já tem que ter esse princípio na sua mente. O que vem de Deus é eterno. Ele já fala aqui reconhecendo a onipotência de Deus. Então reconheça a onipotência de Deus. Reconheça a onipotência de Deus para que você possa entrar num cenário de vida que vai te garantir o êxito em tudo que você fizer. Porque se você fizer as coisas fora da direção de Deus, sem colocar Deus no circuito da situação, o êxito não é garantido. Fica por tua conta. E por tua conta, se for para continuar por tua conta, você não precisa colocar Deus, né? Porque ele diz o seguinte, ó. O que é, já foi. Ou seja, a gente já foi quem a gente tinha que ser. A gente já errou tudo que a gente tinha que errar. E o que há de ser também já foi. E se a gente mesmo na presença de Deus deixou de fazer algo e colocar Deus, também já foi. Agora a gente tem que entrar num cenário onde a gente nunca pode esquecer de consagrar a Deus tudo aquilo que a gente faz. Sabe por quê? Porque no momento da aflição, a gente chama Jesus. A gente compartilha a nossa aflição com Jesus. Mas a emoção dos nossos planos, muitas vezes a gente não compartilha. E quantas vezes você começou a fazer alguma coisa? Quantas vezes você planejou algo e na emoção você foi lá e fez? E aí no meio do caminho, sabe o que aconteceu? Começou a perceber que o resultado não ia ser aquele que você esperava, porque tá faltando alguma coisa. Ou alguma coisa não tá dando certo. Aí você, ai meu Deus do céu. Ai meu Deus, me ajuda. Ai meu pai. Agora você lembrou do pai. Quando você já tá em meio caminho andado, quer dizer, o que foi, já foi. E aí? Como é que faz? Porque a situação, quando você planeja alguma coisa e inclui Deus, fala, Senhor, olha, eu tô com um plano assim, tô com um plano assado, quero fazer isso, tal. E vai mostrando pra Deus o que você quer fazer. Senhor, me ajuda, Pai. Me dá instrução para que eu possa. Deus te dá. Deus te dá. Porque é isso que Ele quer. Ele quer que você dependa dEle. Se você não coloca Ele no negócio, você está declarando independência. Se você é independente, você faz sozinho, aí você não precisa, né? A orientação dEle. Engano nosso, né? Porque na hora que o negócio começa a dar ruim, a gente logo chama quem? É assim? A gente chama Ele. Só que nessa terra, tudo que a gente faz dentro na força do nosso braço, também não depende só de nós. Porque nós somos limitados. Depende da ajuda do outro, do querer do outro, do acreditar do outro. Porque quando nós não incluímos Deus, a gente fica muito emocionalmente necessitado, tipo, ai, fulano, tô fazendo isso, o que você acha? Você acha que vai dar certo? Você acha que não sei o quê? E quando o rei Salomão fala assim, ó, vi mais debaixo do sol que no lugar do juiz havia impiedade, que as pessoas, muitas pessoas, elas não estão nem aí pro nosso resultado final. Elas não estão nem aí pro nosso bem-estar. Muitas vezes uma pessoa vê você fazendo um plano, um projeto, ela quer mais é que dê errado, para ela passar por cima de você e fazer um projeto melhor e ainda se sobressair em cima do que deu errado para você. Quantas pessoas têm o seu tapete puxado por companheiros de jornada que num determinado momento virou a casaca? Não é assim que funciona? Não é assim que acontece? Não é assim que tem acontecido constantemente? As pessoas querem mais que o outro se exploda e o que importa é que a terra gira em torno de mim, o mundo gira em torno de mim. Não é assim. Mas o outro pensa dessa maneira. O outro pensa dessa maneira. E aí, o que acontece? Você não colocou Deus no circuito. Porque se você tivesse colocado Deus nesse plano, Deus não teria deixado você sentir a necessidade de depender da ajuda do outro. E se tivesse que receber a ajuda de alguém, seria alguém que Deus ia direcionar, que Deus ia usar a sua vida, que Deus ia usar a vida dele
para alcançar a sua. Quem já viveu uma experiência com Deus? Se você já viveu ou já viu, você vai lembrar agora, nesse momento, que a pessoa estava fazendo algo, precisou de ajuda e quem ajudou foi uma pessoa totalmente fora do círculo de amizade, uma pessoa improvável que veio assim e fez, ó, isso aqui é pra você. Quantos casos assim você já não viu? De pessoas que tinha algo para fazer ou estava numa necessidade de algo e no círculo de amizade, do meio que ela vivia, ninguém se moveu para fazer. E ela também não pediu para ninguém se mover para fazer. Orou a Deus e Deus usou a vida de uma pessoa que veio de fora, de uma pessoa distante, mais ou menos distante, assim, uma pessoa que não fazia parte daquele meio, mas que veio e falou, tô aqui para você, e virou as costas e foi embora. Entende? Talvez você tenha passado por situações assim. Isso é o mover de Deus. Quando Deus tem que fazer, quando Deus está dentro da situação, quando você coloca Deus, eu vou começar a fazer isso, vou começar a fazer aquilo. Quando Deus está dentro da situação, Ele faz e Ele usa quem Ele quiser usar. E detalhe, Ele usa uma pessoa para ser usada, não para que a pessoa receba a glória, mas que a glória fique com Ele. Olha, meu Deus, glória a Deus, essa pessoa veio do nada, gente, olha, não esperava. Isso é automático, não é? Quando vem uma pessoa do nada, faz uma coisa por você, a pessoa sem pretensão, a pessoa vem sem pretensão nenhuma, faz e vai embora. Ela foi usada por Deus para mover algo sobre a sua vida. E aí você na hora se identifica, nossa, essa coisa é de Deus. Deus puro, até aquele que não é muito cristão fala, nossa, essa coisa é de Deus, que eu nem conheço essa pessoa, e vem e fez. É assim que funciona. Se é uma pessoa que tá junto de você, ai, olha, mas fulano é tão perfeito, me ajudou, olha como ele é maravilhoso, nossa, a glória de Deus foi toda para ele. Entende? E não é certo, né? Porque a glória de Deus não pode ficar com o homem, a glória de Deus é dele, tem que ser para ele toda a honra e toda a glória. E no geral, quando a gente tem muitas pessoas próximas, se a gente está passando por uma situação difícil, a gente espera que essas pessoas venham. E a gente se frustra porque, na verdade, as pessoas acabam mostrando quem são, né? Virando as costas. E nós acabamos por não ter aquele auxílio que a gente esperava ter do outro. E aí a gente recorre a Deus. E Deus vem e nos socorre. Mais uma vez. Só que o que ficou para trás e o resultado dessa atitude emocional, ela vem refletir no presente. E aí a gente tem que ter joelho no chão para conseguir segurar. E Deus nos mantém firmes para isso. Porque Ele é Deus, né? A misericórdia dele sempre nos alcança. Mas é importante. Deus, Ele está nos instruindo, porque até esse processo da misericórdia dele nos alcançar e a gente conseguir força para ultrapassar, projetos são abalados, planos, sonhos são frustrados. E aí Deus nos ajuda, né, nesse processo. Mas até chegar nesse processo a gente passa por tanta coisa e que pode ser evitado. A gente pode evitar. Porque aqui, no versículo 17, ele fala, olha, eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. E tudo isso acontece porque nós queremos as coisas no nosso tempo. Nós queremos tudo no nosso tempo, do nosso jeito, e não é do nosso jeito. E não adianta você se zangar com o Senhor, não adianta você ficar chateada, não adianta você chorar. Não adianta você ficar lembrando, tá vendo, Deus? Você se esqueceu que eu já fiz isso, que eu já fui assado, que eu não sei o quê? Deus não se esqueceu de nada. Só que as suas reclamações, você ficar chateada, você reclamar, não vai mover o coração de Deus. E também não vai fazer com que Ele mude o trajeto que Ele estipulou para você, altere o tempo das coisas e faça no seu tempo. Não, Ele não vai fazer. Não. Ele vai fazer no tempo dele. O tempo dele é perfeito. Assim como a vontade dele é. O tempo dele é perfeito. Quando a gente quer passar,
a gente vai entrar naquele cenário que eu acabei de ensinar pra você. A gente vai fazer coisas, vai ficar faltando, não vai ter êxito. Depois que não tem êxito, chama por Jesus, ele vem, ajuda. Só que aí você tem que colher o fruto do que deu errado lá atrás. Deus ajuda, Jesus ajuda a diminuir o peso do fardo, ajuda. Mas até chegar nesse cenário, nesse patamar que você está sendo ajudado, que as coisas estão começando a voltar no seu lugar, você já passou por tanta coisa que poderia ter sido evitada. Então é muito, gente, parece até clichê, mas é que nós somos muito falhos, né? E infelizmente o físico que a gente consegue ver, às vezes nos lubridia tanto, porque tem coisas que tá tão forte no nosso coração, tanto desejo, e não é nem de fazer o mal pro outro, não é isso. É desejo de conquistar coisas, de ser alguém, de ter algo, de ser algo, e aí tá tão forte no teu coração, né, na tua emoção, que quando você vê uma possibilidade de fazer aquilo acontecer o mais rápido possível, você já tem ideias geniais. Só que a ideia mais genial, às vezes, você deixa passar. Qual que é? Deixa eu colocar na mão de Deus para ver se dá certo. Você já viu aquela pessoa que você fala assim para ela, olha, eu tenho um convite para te fazer, não sei o que lá, ela fala assim, eu vou orar. E aí depois eu te falo. Olha só, tem pessoa que é tão assim, que às vezes você fala, nossa, mas ela não responde nada. Eu convido ela a fazer um negócio, ela fala que vai orar. Eu convido ela para... Aí eu chamo ela para fazer isso, a gente quer fazer não sei o que lá. Tudo ela vai orar. Gente, você pode ter certeza que essa pessoa, ela se frustra, sim. Ela tem... Mas é muito pouco. Poucas vezes você vê ela tão atrapalhada. Poucas vezes você vê ela tão apavorada. Poucas vezes você vê ela tão desestruturada. E não é que ela não tenha as suas adversidades. Ela tem, ela passa por aflições. Só que é claro que se você for ver, vamos usar uma linguagem aqui meia corporativa, se você for colocar um gráfico entre a pessoa que está sempre em oração para fazer algo e a pessoa que faz no ímpeto, você vai ver que a pessoa que está em oração, o gráfico dela está sempre na média, a outra está lá em cima. É assim, a vida dela, montanha-russa, sobe e desce, é uma loucura. E gente, tem emoções que são muito positivas e tem emoções que trazem cargas negativas para nós terríveis. E a gente pode sim, muitas vezes, se proteger disso. E a nossa proteção está onde? A nossa proteção está em Cristo. Está em consagrar a Deus, em colocar, em consultar a Deus tudo que fazemos. É muito importante. Sabe, a palavra, ela quando eu falo, e talvez aqui eu não tenha falado tanto, porque esse momento de ministração, eu tinha num grupo fechado no YouTube, e que sempre, postando com as meninas, o tempo, no YouTube não, no Instagram, no WhatsApp, e o tempo era menor, mas eu sempre finalizava falando assim, olha, tudo, a gente sempre cai em comunhão e busca, comunhão e busca. O que é comunhão? É a nossa intimidade com Deus. E a busca é o que nós usamos para nos aproximar de Deus. Eu busco através da oração, da palavra. Gente, tudo sempre vai nos levar a esse cenário, que nós temos que ter comunhão e busca. E é muito importante a gente conhecer a palavra de Deus e ter comunhão com Ele para receber essa instrução, a revelação dessa palavra. Porque na Bíblia está exatamente tudo que a gente precisa para ter uma vida com Deus ativada e uma vida saudável. Eu digo saudável porque tem pessoas que lêem a Bíblia, não tem comunhão com Deus e aí sai falando o que ela pensa. Não, a gente tem que ter leitura da Bíblia, mas a comunhão é a busca da presença. Para que o Senhor venha dar a revelação dessa palavra para nós. E essa revelação da palavra, ela é importante para a nossa vida diária. Para minha postura como mãe, para minha postura como filha, como esposa, como profissional, se eu trabalhar fora. Para minha postura como ser humano, para eu entender como eu devo lidar com as pessoas que estão no meio que eu vivo. Porque são pessoas que têm criações diferentes, posturas diferentes, ideais diferentes, princípios diferentes, diferentes dos meus e diferentes entre si. Então,
se você é uma mulher que vive a palavra, se você é uma mulher que tem a revelação da palavra que você ali busca e lê todos os dias, tem situação que você vai se deparar que você vai pensar assim, antes de fazer, você vai olhar e falar, mas isso aí não tá certo não. Não, vou fazer, vou me afastar. Não, mas não vou fazer dessa maneira não, porque dessa maneira não agrada a Deus. Vou fazer de outra que vai dar um resultado igual ou melhor, mas que vai agradar a Deus. Deus dá soluções, Deus dá estratégia, passa a ser uma coisa cotidiana. Inclui Deus na sua rotina. Ah, pastora, eu incluo Deus na minha rotina. Eu incluo. Eu oro de manhã, de tarde, de noite. E o resto do dia você esquece? Você só lembra de Deus na hora da oração? Não pode. Nós temos que ter uma vida de constância. Deus ele tem que fazer parte do dia a dia, como, por exemplo, seus filhos fazem parte do seu dia a dia. Aí você não tem como você esquecer dos seus filhos, porque eles estão toda hora ali fazendo as coisas, agitando. Só que nós é que somos os filhos. E nós não podemos esquecer de colocar o nosso pai no nosso cotidiano, na nossa rotina. A gente tem que buscar ele de manhã, apresentar ele. Amém, já fiz minha parte. Mas no dia a dia, eu tenho que ter o conhecimento da instrução que ele me dá, porque eu sei, na hora que precisar tomar uma decisão, eu vou tomar assertiva. Pastor, eu vou sempre acertar? Não. Ainda assim, não. Porque, como eu disse, nós somos falhos. Mas o nosso nível de acerto vai ser muito maior do que o nível de erro. Ah, isso eu tenho certeza. A gente vai acertar mais e errar menos. E quando a gente errar, a gente vai ter estrutura emocional para suportar. E estrutura espiritual para suportar. Porque a gente já tá ali, aprimorada. É igual uma pessoa que vai lendo, chega uma hora que ela decora o negócio, né? E aí ela vai, e é isso. Nós temos que estar aprimoradas em Cristo. Porque tudo que o Senhor nos permite nessa terra, para a honra e glória dele, é para que nós venhamos a aproveitar da melhor maneira possível, da maneira mais saudável. Não tem coisas que a gente quer que Deus não nos dá? Que são coisas assim para nossa alegria, que são coisas para nos dar, sabe? Eu quero um melhor carro. Vou dizer coisas supérfluas, tá? Só para você entender o contexto do exemplo que eu quero citar. Tem coisas que a gente pede para Deus. Eu vi uma vez, o meu bispo fez uma pregação, ele já falou outras vezes sobre isso, mas a primeira vez que ele falou, eu nunca me esqueci. Que ele falou assim, olha, tem irmão que você vê assim, que é tão fervoroso dentro da igreja, tá buscando, tá ali, você vê que é firme com Deus. E ele sempre falando que o sonho dele é ter uma casa na praia. Sempre falando que o sonho dele é ter uma casa na praia. Só que Deus não permite, até agora, ele não conseguiu a casa na praia. Por quê? Porque Deus sabe que não é o tempo dele ter a casa na praia. Porque se ele tiver a casa na praia hoje, ele vai ficar muito feliz. Ele vai glorificar a Deus, com certeza. Ele não vai reter a glória de Deus não, porque ele é um homem de fé. Ele vai glorificar Deus por aquela casa. Aí vai ter um final de semana que ele vai na praia, na casa de praia. Vou na sexta, volto no domingo pro culto. Aí já volta, queria ficar, tá cansado e tal. Aí no outro final de semana ele vai de novo pra casa de praia. Aí ele chega atrasado no culto, porque pegou trânsito, ainda tem. Aí na outra semana ele não vai. Aí ele já programa pra ir na outra semana, que aí ele já não vem, não sobe. De volta, né? Pra vir pro culto. E ele começa a faltar, daqui a pouco ele vai na igreja uma vez por mês. E quando você vê, ele tá lá intocado na casa de praia, porque tá muito feliz, porque como é bom, porque ele adora o mar. Tudo porque ele recebeu a graça dele no tempo errado. Então aquilo que vem de Deus para nós, vem no tempo certo. No tempo de Deus. O que interfere na assertividade das coisas é quando nós, querendo tudo no nosso tempo, nós começamos a achar que Deus precisa da nossa ajuda para fazer as coisas da nossa vida. A gente quer dar um empurrãozinho, sabe? Aí a gente quer passar por cima do tempo que Deus estabeleceu para cada coisa. Deus sabe o nosso nível de maturidade para adquirir certos bens, para adquirir certos dons.
Muitas vezes tem pessoas na vida espiritual que Deus ainda não permitiu certo dom porque sabe que ele não tem maturidade. A maturidade faz com que você consiga aproveitar, degustar de uma forma melhor tudo aquilo que Deus te entrega. A imaturidade te leva a uma precipitação. Você aproveita de qualquer jeito, correndo, e aquilo que você poderia ter até o fim da tua vida e usando de uma forma benéfica, você usa em meia hora e depois você não quer mais. Aí você já faz negócio, já revende. É tipo assim, tipo isso. Quando nós não temos maturidade para uma coisa material, para um dom espiritual, o Senhor, Ele sabe. Ele tem um olhar que penetra, que vai além de tudo que a gente sente e vê. Então, o tempo de Deus é perfeito. Essa palavra que Salomão, inspirado, coloca aqui em Eclesiastes, que nós temos aqui em Eclesiastes, está falando do tempo, exatamente quando nós colocamos as coisas acima do tempo que Deus estabeleceu, querendo o nosso tempo. E aí nós esquecemos de incluir Deus, porque se está fora do tempo, mas é porque nós não incluímos Deus. E aí simplesmente a gente começa a ver as coisas acontecer da forma terrena. E dependendo do julgamento, do auxílio, da vontade humana. E aí a gente começa a conhecer a bondade, a injustiça e a justiça humana, que para nós muitas vezes não vai funcionar, recebe o galardão e depois ele é tirado de nós, porque foi o homem que deu, e não é bênção. E no final, a gente ainda tem que colher o resultado. Por quê? Porque Deus, aqui, ele fala, que no próprio coração dele, ele disse, ele entendeu, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito, para toda obra. E é assim. Então nós temos que realmente focar em Cristo, na busca, na comunhão, colocando Deus acima de todas as coisas e dentro de todos os nossos planos, e deixar que Ele faça da forma dele, do jeito dele, no tempo dele. Porque se você consagrou sua vida a Ele, é porque você entendeu a onipotência dele. Você entendeu o poder, a autoridade dele na sua vida. Você quer viver desse poder, dessa autoridade. E você sabe que quando Deus te entregar algo, Ele garante o êxito. E aquilo que Deus te entregar é seu perpetuamente. A porta que Deus abrir para você, ninguém vai fechar. A não ser que você queira fechar. Você pode. E a porta que Ele fechar para você, com aquele não bem grande, não! Receba. Receba esse não. Sabe, tá entalado, o choro entalou aqui, ó. Receba esse não. Porque até o não de Deus é benéfico para nós. Eu vi uma frase esses dias, eu até compartilhei no meu WhatsApp, que eu achei que era muito assim, uma coisa linda de você raciocinar e refletir. Uma pessoa, a vida de uma pessoa que tem comunhão com Deus, até a dor faz sentido. E analisa se não. Às vezes a gente está passando por um processo tão difícil e a gente colocou a nossa vida nas mãos de Deus, a gente colocou Ele no nosso plano e ainda assim a gente recebeu um não. A gente sabe que aquele não tem um sentido, tem um propósito. A gente vive aquele não sabendo que lá na frente tem algo muito maior do que o sim que a gente esperava. E até aqui o Senhor falou. Que Deus abençoe a sua vida, rica e poderosamente. Que você reflita sobre os momentos que você incluiu Deus nos seus planos e projetos, o êxito que você teve. Faça um parâmetro entre com Deus e sem Deus.
Eu sei que muitas vezes não é proposital. Posso falar, tô falando com mulher de Deus. Nenhuma das vezes foi proposital, foi falta de vigiar. Então vamos vigiar mais. Vigia, crente, vamos vigiar. Vamos vigiar, vamos colocar Deus em tudo. Nem que a gente tenha que escrever quadros. Pegar aquele quadro. Você sabe que teve momentos na minha vida que eu tava tão assim, que eu levantava corrida e falava, gente, eu vou ter que pôr um quadro aqui pra eu lembrar. Quando eu levantar, eu olhar, ora, antes de pôr o pé no chão, ora. Nem que você tem que colocar quadros, post-it em todo lugar. Ora, entrega a Deus, ora, entrega a Deus. Não tem problema qual que vai ser o artifício que você vai usar. Desde que você inclua sempre Deus. Porque aí o êxito é garantido. Como eu disse, vai ter não também, tá? Mas uma vida com Deus, até o não faz sentido. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Todos os dias nós temos aqui nosso Amanhecer com Cristo, às 6 horas da manhã, às 15 horas da tarde nós temos esse devocional e às 18 horas nós temos o Anoitecer em Cristo. Aqui no nosso canal, a gente vai falar da Palavra de Deus, pura e simples. Às vezes a palavra não vai ser tão bonita quanto você espera, mas vem de Deus. Eu também, às vezes, eu recebo palavra que não me agrada muito, mas Deus não faz tudo só para agradar a gente. Porque às vezes Deus não está preocupado em nos agradar, viu? Deus está preocupado com a nossa eternidade, que é muito mais importante que viver na terra agradando toda hora. Amém? Glória a Deus. Mas às 6, temos vídeos às 6, às 15 e às 18 horas. Glória a Deus. Compartilhe o canal. Deixe que as outras pessoas também tenham acesso. Se inscreve se você não se inscreveu. Dá um like aqui. Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo vídeo. Graça e paz.